Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem através dos comentários. Muito bom, pessoal. Então, voltamos aqui mais um dia. Mais um dia. Beleza, só botar em ordem aqui, tá bom? Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí. Tudo bem, Tereza? Tudo bem, Gabriel? Essa minha Gisela, ótimo, Vandina, Pamela, que bom. Todo mundo vendo bem, ouvindo bem? Ah, ótimo. Tem uma pergunta que sempre aparece assim, né? Tem uma pergunta que sempre aparece no nosso dia a dia aqui do programa, né? Que aparece com muita frequência e que talvez a gente já respondi isso várias vezes, né? Já abordei esse tema algumas vezes também, mas talvez não da forma tão direta assim, né? Não de uma forma tão linear, né? Como a gente vai fazer hoje aqui, que é o assunto, né? De que é a pergunta que é a seguinte: o pessoal em geral pensa assim, doutor Ítalo, como é que eu faço, né? Como é que eu faço para o meu filho, né? Por exemplo, gostar de religião? Como é que eu faço para o meu filho gostar de ler, né? Como é que eu faço para o meu filho gostar de, né, sei lá, de bicho? Como é que eu faço para o meu filho? Como é que eu, essas perguntas que o pessoal faz, né? E quando a gente fala filho, né? No limite, a gente está falando de qualquer pessoa que a gente tem uma pretensão, né? Ou que a gente tem uma expectativa de que goste de fazer alguma coisa, ou de que mude, né? De que mude a sua vida porque passou, né, a se comportar de um outro modo. E aí, a primeira coisa que a gente pensa, né, é que as coisas já são bem batidas, né? A gente não está mais na década de 90, a gente já está no 2000, no anos 2000, 2020 quase, daqui a pouco, né? E ninguém mais vai cair na asneira, né? Isso a gente sabe, né? Ninguém mais vai cair na asneira de falar assim, você tem que ensinar, você tem que dizer para o seu filho, você tem que falar para ele, né? Você tem que dar um sermão, você tem que, né, falar lá para o seu filho, falar para o seu amigo, falar para o seu colega, né? Imagina só que a questão é religião, né? Então, imagina, você quer que teu amigo, teu colega, né, vire budista, sei lá. E aí você vai começar a falar. Ninguém mais vai cair nessa asneira. Todo mundo sabe que não é assim que funciona, né? Você vai falar, entra por um ouvido e sai por outro, né? Todo mundo sabe disso. Ninguém cai mais nessa asneira. Lá nos idos dos anos 80, lá nos idos dos anos 70, sei lá. Se as pessoas não tivessem essa ideia, né? A ideia de que se você fala, de repente alguém até se convence, alguém até muda de vida, sei lá, alguém vai passar a se comportar de um outro modo. Todo mundo sabe hoje em dia que não é mais assim, né? Por experiência pessoal, você vai falar, vai ficar dando sermão lá no teu filho, e só vai encher o saco, né? Só entra por um ouvido e sai por outro, né? Então você tem um irmão ali que tá, sei lá, né? Que não tá trabalhando, uma coisa do tipo, sei lá, você tem um irmão, tem um primo, sei lá, que não tá trabalhando, que enfim, é meio vagabundo mesmo, né? Não por uma questão de doença, mas por uma questão né, moleza e tal. E aí imagina só que quando você vai lá, né, no domingo na casa da tua avó, quando vocês se reúnem lá na casa da avó, né, da família, você começa a falar. Todo mundo sabe que você não muda, né? Não resolve ninguém, né? Não muda a vida de ninguém, né? Não resolve os problemas de ninguém. Né? Quando você fala, entra por um ouvido e sai pelo outro. A pessoa não conecta ali com ela. E aí entrou em voga, né? Entrou em voga já há um tempo, né? A gente já sabe disso, né? Entrou em voga já há um tempo, né? A ideia do exemplo, né? Entrou em voga já há um tempo a ideia do exemplo. Então põe-se assim, não, para você ensinar a pessoa mesmo, né? Você precisa fazer aquilo que você ensina, né? Ele ensinou e fez, né? Ele fez a coisa, né? Dar o exemplo é uma coisa que vai ajudar. Então, sei lá, os seus filhos, eles vão pegar o gosto pela leitura. Se eles virem você lendo, né? Os seus filhos, eles vão pegar o gosto pela religião, se eles virem vocês tendo religião, né? Ou então o seu amigo, ele vai pegar o gosto pelo trabalho, se ele vir o exemplo de você trabalhando, né? E isso entrou, né? Essa falação, essa coisa toda entrou em voga, né? De modo mais claro, mais direto, a partir de um certo momento histórico, que não é o caso aqui, né? Falar por onde é que esse negócio entrou. Mas essa é uma ideia. E aí os pais, né, ou os líderes de empresa, ou lá, os familiares, preocupados com o tal do exemplo, passam a se comportar exteriormente de um certo modo, né? Eles passam a se comportar exteriormente de um certo modo.
E o que acontece, né? O que acontece é que, na maior parte das vezes, os resultados que se recolhem são resultados muito fracos, né? É claro que o resultado do exemplo ele é superior ao resultado do falatório, né? É superior ao resultado do sermão, é superior, né, ao resultado ali do manual, né, do manual. Agora, o que eu queria chamar a atenção da gente aqui é o seguinte, presta atenção, que o exemplo, ele não vai resolver o problema. O exemplo não resolve o problema, tá? O exemplo, ele inclusive pode afastar a pessoa, pode afastar a pessoa. Ora, da onde vem aquela ideia, né? Da onde vem aquela realidade, por exemplo, das famílias, né, que tem gente ali lendo, tem gente tendo religião, e os filhos, né, ou os amigos vão para o outro lado, vão para o outro lugar. Né? Por que isso acontece? Por que isso acontece? Porque tinha um exemplo. Né? Então, por que o exemplo não ensinou? Né? Por que o exemplo não foi pedagógico? Por que o exemplo não conduziu o filho, o irmão, o parente, né, ao mesmo lugar que você? Né? Então, você veja que, empiricamente, a gente já entende que o exemplo, né, ele é superior ao falatório, que o exemplo ele é superior ao sermão, mas o exemplo, por si só, ele não tem todos os elementos de convencimento, não tem todos os elementos, né, de potência, ele não tem todos os elementos que possibilitam o outro se transformar, ou que possibilitam o outro se conduzir, né, ser conduzido. Então, veja bem, o exemplo, né, ele é superestimado. O exemplo ele é superestimado por vários motivos. Porque o exemplo, ele pode ser simplesmente, né? O exemplo ele pode ser simplesmente uma macaqueação. Você pode estar fingindo que faz algo, né, para dar o exemplo. Isso é evidente, isso é evidente. Então, o que é, na verdade, esse elemento, que é o elemento mesmo que arrasta os demais, né? O pessoal, né, fala assim, o exemplo é o que arrasta. Só fala isso, né? Ou quem está repetindo, né? Ou quem jamais entendeu, né, quem são os exemplos verdadeiros. Aqueles sujeitos que são exemplos verdadeiros de heroicidade, né, de generosidade, de doação, né, generosidade, de justiça, esses sujeitos, eles antes de darem o exemplo, eles são o exemplo. Por quê? Porque, né, eles têm ali dentro deles, um elemento de dar testemunho. Se preocupa em dar testemunho, se preocupa em dar o exemplo, as pessoas já não entendeu o que está fazendo. Então, uma pessoa, né, que querendo, né, que o filho tenha religião, ela, antes de tudo, se preocupa em dar testemunho da sua religião. Né? Antes de tudo, né, o que eu preciso fazer é dar testemunho da minha religião. Ela está se apegando aos elementos externos do processo. O elemento que faz, né, o elemento que faz com que você possa influenciar os demais no bom sentido, o elemento que faz com que de fato os outros se arrastem, não é o elemento de dar o exemplo, de dar testemunho, é o elemento do amor. É o amor que faz isso. O amor, ele é o primeiro movimento, ele é muito anterior ao exemplo, ele deve ser muito anterior ao exemplo. O amor, ele deve ser muito anterior ao testemunho. Um sujeito que dá testemunho e não ama verdadeiramente é um sujeito que, bem, algum efeito aquilo vai ter, né? Porque algo do amor sempre vai. Você não tem como fazer a coisa se você odeia a coisa, também não dá. Mas, né, se você odeia a literatura, você odeia o livro e fica ali lendo, bem, um amorzinho você vai ter, porque você está com ele na tua mão, né? Então, bem, a pessoa vai ver e isso vai ter um certo impacto nela. Agora, veja, o que de fato influencia, o que de fato convence, o que de fato arrasta é o amor pela coisa. Ainda que, entre aspas, você seja um mau exemplo. Entre aspas, você seja um mau exemplo. O que eu chamo de mau exemplo aqui? Olha, às vezes é aquele sujeito, né, que, pô, você olha assim para ele, né, ele tá arrastando uma multidão. Ou tá arrastando os filhos. Ou as coisas estão sendo bem conduzidas, mas você olha assim, puta, ainda tá faltando essas coisas aqui. Ih, meu Deus do céu. Né? Tem uma coisa que outra tá desconectada, né? Tem uma coisa que outra aqui meio que tá fora do lugar. Mas por que esse sujeito, ele exerce influência nos outros? Por que esse sujeito, de fato, quando ele fala, né, ou ela fala, os outros ouvem? Por que de fato, quando esse sujeito aparece, né, ou essa moça, quando aparece, os outros se conectam? Porque tem ali dentro, e pode procurar, é sempre assim, tem ali dentro um elemento de amor verdadeiro ao objeto que ele está querendo transmitir. Tem ali dentro um elemento de amor, o amor
né? O amor, a devoção, a entrega é superior a tudo para essas pessoas. Muito superior ao dar exemplo, ao ser testemunha, né? Esse assunto de ser testemunha, de dar exemplo, olha, vou te falar, isso em regra vai te levar para um lugar ruim. Você vai ficar vaidoso, vai ficar soberbo e você vai vestir uma máscara na tua cara, né? Se o sujeito ele entra para dar testemunho, se o sujeito ele entra para ser exemplo, antes dele amar a coisa, ele já se alienou. Ele se alienou. Por quê? Porque os outros, né, vêm aí ficam procurando nele. Só que, né, ele não pode, olha só, veja bem, né, imagina só que é o assunto da literatura. Aí os outros acham que ele é um grande, né, que ele é um grande literato, que ele é um intelectual, aí quando ele aparece, né, os outros olham para ele com aquele olhar, né? Só que ele de fato não ama a coisa. Só que ele tem que continuar mantendo aquela pose. Só que ele vai ter que manter a pose às custas de ser o que ele não é, porque ele não ama aquilo de verdade, aquilo não é genuíno para ele. Ele gostou do efeito. Pô, algumas pessoas gostam de estar no palco. Algumas pessoas gostam ali de, né, de estar nos holofotes. Tá? Algumas pessoas gostam de estar nos holofotes. Ele vai continuar ali tendo que alimentar aquela vida que, sob certo aspecto, é postiça. Ele vai ter que fingir, né? Né? E aí tem uma frase, né, inglesa que eu não concordo, né? Fake it until you make it. Assim, isso tem algum sentido, isso serve para algumas coisas. Então você vai fingir até você ser. Em geral é melhor o contrário, né? Procura o amor antes de você querer dar testemunho. Antes de você querer ser o exemplo, né? Ou a coisa da religião, né? Tem ali pregadores, tem ali pessoas que estão na frente, então vou dar o meu testemunho, conto uma história, mas não tem muito impacto, tem um efeito assim, né, de mexer um pouquinho com o ânimo das pessoas que estão ali te ouvindo, mas não muda, não converte mesmo os outros, né? Não converte muito os outros. A pessoa não muda mesmo a vida dela, o que está ouvindo, né, não muda muito a vida dela, é que fica sempre uma coisa meio superficial, continua com o mesmo problema, né? Então às vezes tem problemas ali de gula, de sensualidade, vai continuar sempre e não muda nunca. Por quê? Porque aquele que é o testemunho, aquele, né, que dá o exemplo, não ama verdadeiramente a coisa. O amor verdadeiro, o amor genuíno, a entrega ao objeto que você quer transmitir, é a chave de compreensão para que você possa, de fato, influenciar os outros. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de educação de filho, e você quer que teu filho tenha religião, você quer que teu filho tenha cultura, você quer que teu filho, sei lá, respeite os animais, sei lá, o que vier na tua cabeça, né? Você pode ensinar ele falando, ele vai aprender algo, você pode até dar o exemplo, ele também vai aprender algo, mas você, de fato, vai transformar essa criaturinha, você vai transformar essa tua criança, se você amar aquilo que você está dizendo. Então, se preocupar muito mais, né, em você. Por exemplo, se você de fato ama a religião, se você de fato ama a cultura, se você de fato ama aos outros, você não precisa fazer nada. O teu filho vai fazer a mesma coisa que você. Você não precisa fazer nada. Você não precisa falar, você não precisa fazer pose, você não precisa mostrar. Você não precisa sequer ajoelhar ali e rezar diante, né, ajoelhar ali diante da Bíblia, diante o que quer que seja. Não precisa fazer isso. Você ama de verdade ali o que você quer transmitir. Essa coisa, ela é aspirável, a pessoa aspira isso. Né? Aquele que você quer influenciar, o teu filho, teu colega, teu amigo, teu irmão, teu pai, né? Ele muda também. Ele vai acabar mudando. Porque o amor, ele é difusivo. Quando você ama a coisa, você está olhando para a coisa. E aí o outro, ele começa a olhar também. Ele vai começar a olhar. Agora não adianta. Se você é o exemplo, se você é a testemunha, o outro vai olhar para você e você é uma bosta. Se eu estou dando testemunho da religião com a minha vida, você é uma bosta. A pessoa vai olhar para você e falar, bela bosta, isso aí eu não quero. Isso aí é horrível, isso é uma merda. Né? Não, eu sou santinho, eu sou perfeitinho, porra nenhuma. Agora, se você está amando aos elementos da religião, você está amando a divindade, você está amando ao Cristo, você está amando a Deus, o outro não está olhando para você, criatura. Ele está olhando para onde você está olhando. Ele vai olhar para onde você está olhando. E o que você está olhando é perfeito, e você não é perfeito. Então ele vai aderir. Vai ser mais fácil ele aderir? Não significa que ele vai aderir, vai ser mais fácil. O movimento fica mais verdadeiro. É mais possível você, de fato, influenciar o outro. Porque você está olhando para a perfeição, você está olhando para o valor, e é para lá que o outro vai olhar. Quando você quer ser o testemunho vivo, né, o exemplo, você já perverteu tudo. Não tem um herói, não tem um santo, não tem um sujeito grande que se colocava como exemplo, se colocava como testemunho. Não faziam isso não. Falava, pelo amor de Deus, olha para lá para cima. Olha aqui, olha para o livro, olha para Deus, né? Olha para a caridade, olha para as obras de caridade. Para de falar de mim, porra. Para de falar de mim. Tá falando de mim por quê? Você tem uma caridade a ser feita, você tem um Deus a ser amado, você tem, né, um livro a ser lido.
Você tem um pobre a ser cuidado. Por que você está falando de mim? Para com isso. Né? Para com isso. Você pode testemunhar com a própria vida. Isso é a perversão. Isso é a perversão. É por isso que não tem ninguém mudando. Porque entrou esse negócio na cabeça de todo mundo, ninguém nunca se quer, ninguém vai, olha só pra isso, não. Tem um monte de gente dando testemunho aí. Por que as coisas não melhoram muito? Por que tá tudo uma bosta? Por que tudo continua ruim? Porque, porra, testemunho não é a chave de explicação do negócio. Testemunho, pelo amor de Deus, que testemunho? Que testemunho? Coisa louca. Coisa louca. Não é testemunho, não. É ir lá e amar a coisa. Isso aí no mundo corporativo. No mundo corporativo que tá perguntando aqui é a mesma coisa. O que é o mundo corporativo? Você vai lá e vai entregar o resultado, você vai fazer a coisa. Ah, eu vou dar testemunho, né? Então eu fico eu. O que é o quê? Você vai entregar o resultado, né? A planilha. O que é fluxo de caixa que você consertou, né? São as pessoas que você tratou melhor. É aquilo lá, é o que tá fora. É sempre o que tá fora. Porque o que tá dentro é falível. Você é falível. Bela bosta. Você tá entendendo? Bela bosta. Não serve pra nada, né? Testemunho sem amor não serve pra nada. E quando tem amor, a última coisa que você vai querer é dar testemunho. Testemunho de quê? Você não vai dar testemunho do seu amor, isso é ridículo, você vai amar. E aí quando você ama, talvez as pessoas consigam olhar para o mesmo lugar que você está olhando. Talvez você consiga olhar para o mesmo lugar que a pessoa está olhando. Mesmo no assunto da religião, né? Mesmo no assunto da religião, tá lá na Bíblia, o Cristo fala, olha, quando você for dar uma esmola, ó, que a tua mão direita não sabe o que fez a esquerda. Quando você for rezar, entra no teu quarto e em segredo reza ao teu pai que em segredo te ouve. Né? E quando você for fazer jejum, não faz como os hipócritas aí ficam desfigurando a cara para todo mundo notar que ele está fazendo jejum. O que ele está falando? Para com essa porra de exemplo. Faz, ama. Se você ama, vai ter efeito. Se você não ama, algum efeito vai ter, mas é um efeito muito, muito, muito parvo, muito pequeno. Muito pequeno. Mesma coisa do livro. Eu gosto de ler, Vou te falar a verdade, eu até me envergonho um pouco desses livrinhos aqui, por isso que eu nem ponho os livros de verdade, nem estão aqui. Para de com esse negócio, para de ficar olhando para livro. Né? Como é que eu leio? Tem que amar a coisa, tem que amar a alta cultura, você tem que amar a literatura. Se você ama aquele negócio, você entendeu? Ama por quê? Porque ele vai te transformar. Aquilo vai te fazer ser uma pessoa mais, né, aguda. Você é uma pessoa com maior repertório de imaginário. Isso vai ajudar. Tá, você ama a coisa. Talvez você consiga influenciar os outros. Né? Agora, se o teu foco é o testemunho, meu amigo, para educar filhos, se o teu foco é o testemunho para converter gente, se o teu foco é o testemunho para poder fazer o pessoal trabalhar melhor no teu trabalho, se o teu foco é o testemunho, né, o testemunho para fazer com que teu pai também, é por isso que não está dando certo. Porque você, né, você não serve para nada, você não vale nada, você vale muito pouco, você erra. Mas se você ama de verdade, você precisa pensar em fazer com que o outro note que você ame, se dedique de verdade, sem reclamar, em segredo. Em segredo, você vai ficar diferente. As pessoas vão falar, cara, pra onde é que esse puto tá olhando? As pessoas vão começar a olhar para aquele lugar. Né? Eu não gosto desse nome porque esse nome evoca, né, um autor específico que, enfim, as pessoas vão fazer um desejo mimético. As pessoas vão começar a desejar aquilo que você deseja porque elas estão, né, te imitando sem você dar testemunho. Elas estão olhando para onde você está olhando. Essa é a chave da coisa. Então, olha, expandir o coração, aprender a amar. E a gente ama melhor quando a gente não reclama, quando a gente consegue estar debruçado ali, né, nos elementos da religião, nos elementos da cultura, nos elementos do nosso dever, nos elementos do nosso dia a dia. Aí você quer que teu filho arrume a cama dele. Você ama a organização da casa? Você ama que a casa esteja em ordem, de verdade, sem essa porra quadriculada, né? Quadriculadinho. A cama tem que estar assim, e o travesseiro assado, e o cacete a quatro. Sabe? Ninguém vai conseguir amar esse negócio, porque isso você está querendo dar. Isso é testemunho. Testemunho não serve para nada. Você ama a ordem. A ordem ela tem um significado específico para você, de tal modo que a casa estando ordenada, você consegue se ordenar interiormente e você consegue performar melhor tanto na religião, quanto no relacionamento com os outros, né, quanto na cultura. É isso que é o arrumar o quarto para você? Ou arrumar o quarto para você é cumprir ali, né, o que tinha ali no livrinho ali de homeschooling que você está lendo e agora diz que tem que arrumar a casa porque é bom. Né? Teu filho não vai fazer, porque não faz. Ele faz? Não faz. Né? Não faz por quê? Porque você está preocupado com o exemplo, né, com o comando. Né? Ou dar um sermão. Mas quando você passa a amar a coisa, é impossível que o teu filho não faça aquilo. O filho pequeno vai fazer. Depois, quando ficar mais velho, é outro problema, porque ele vai olhar para outras pessoas que amam outras coisas. E aí, né, ele vai escolher o repertório do que ele vai amar. Né? Então aí muda, aí sai um pouco da tua influência. Mas filho pequeno, se você ama mesmo, ele vai ser igual a você. Pô. Igual. Literalmente igual. Independente do exemplo que você vai dar. Você vai reparar que filho pequeno, ele imita os teus defeitos. Não é que ele imita os teus defeitos, não. Ele tá amando a mesma coisa que você tá amando. Ele vai amar a apurrinhação, vai amar a picuinha, vai amar a reclamação, mesmo que o teu exemplo não seja esse. Mas cagou, ele não liga. Exemplo não serve pra nada.
Testemunho não serve para nada. O que serve é o amor, o que está no teu coração. É isso que transborda. Seja ruim ou seja bom. E é isso que as pessoas vão olhar junto. E elas copiam o que você está fazendo. Beleza? Então é isso, pessoal. Vamos nessa. Amanhã, presta atenção. Amanhã, eu acho que eu vou transmitir o programa do Uber. Eu vou estar no Uber para pegar o voo para São Paulo, tá? Mas a gente tá aqui, mesmo horário, tá bom? Então vai ser um pouco diferente. O cara do Uber lá, vamos ver, né? Se ele, né, qual é dele. Então a gente faz. Vou pegar o avião daqui direto. Vou pegar aqui, né? Vou pegar o Uber, vou direto pro aeroporto lá. Tá bom? Que eu vou para São Paulo amanhã. Tá bom? Mas vai ter programa. Tá bom, pessoal? Então amanhã estamos aí. Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau, pessoal.